Olá, meus amigos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Aqui estamos mais uma vez nesta semana para apresentar os subsídios da lição de número 9 da revista Betel Dominical, estudada nas escolas bíblicas dominicais das Assembleias de Deus vinculadas ao Ministério de Madureira em todo o Brasil e em grande parte do mundo. Neste ensejo, de forma preliminar, gostaria de trazer aqueles lembretes tradicionais. Primeiro, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para receber as notificações todas as vezes que um vídeo for disponibilizado. Segundo, curta. É um pequeno gesto, muito rápido, que ajuda a expandir o tráfego do vídeo nesta plataforma e alcançar outros segmentos cristãos com a mensagem que estamos compartilhando. E, em terceiro lugar, se você participa de grupos de WhatsApp na área da EBD, compartilhe esse vídeo com os seus companheiros de grupo, para que eles também tenham acesso a esse subsídio, a essa modesta colaboração que prestamos para ajudar aqueles que têm a responsabilidade, no caso de hoje, a responsabilidade de ministrar a lição de número 9 no próximo domingo, dia 1º de junho de 2025. Lição de número 9, que tem por título O contentamento e a generosidade do cristão agradam a Deus. Vale ressaltar que essas lições foram escritas pelo pastor Amarildo Martins da Silva, 4º vice-presidente da CONAMAD e presidente da CONEMAD, que é a extensão da CONAMAD no estado do Tocantins. Duas palavras-chave, já para iniciar a exposição, aparecem no título: contentamento e generosidade. E eu não pretendo aqui tecer considerações sobre o comentário já escrito. Você tem acesso a ele na sua revista, e se você dispõe da revista do professor, tem também subsídios a mais que são oferecidos e preparados pela equipe da área de educação cristã da editora Betel. Eu pretendo ater-me especificamente aos textos de referência anotados na lição. Filipenses capítulo 4, do verso 10 ao verso 13, e Hebreus capítulo 13 e verso de número 5. Quais os pontos eu gostaria de destacar? Como introdução, a epístola aos Filipenses é uma das 4 epístolas que foram escritas desde a prisão de Paulo em Roma. Também não podemos deixar de citar a 2ª epístola de Timóteo, que teria sido escrita no intervalo entre a primeira e a 2ª prisão. Então, essa teria sido também uma carta escrita em condições bastante restritivas, e a 2ª epístola a Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu. A última produção literária e teológica do apóstolo Paulo. Mas voltando aos Filipenses, a epístola é chamada de Epístola da Alegria, Epístola do Contentamento. Inclusive, o verso considerado o verso-chave da epístola é o verso de número 4, do capítulo 4. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo,
regozijai-vos. Paulo repete a mesma expressão 2 vezes. E ele o faz como força retórica para enfatizar a importância do contentamento, a importância da alegria, que é o tema que permeia toda a epístola, desde o capítulo 1 até o capítulo de número 4. A epístola da alegria. Com essa introdução, deixe-me apresentar aqui alguns pontos. Primeiro, Paulo tinha todos os motivos para estar vivendo uma vida, digamos, frustrada, melancólica, de desestímulo, desânimo e de profunda tristeza. Paulo se encontrava preso e as prisões eram piores do que as prisões contemporâneas. Ele estava preso num primeiro momento, numa prisão domiciliar, mas num segundo momento ele se encontrava agora num outro tipo de prisão, numa espécie de calabouço. Um lugar insalubre, um lugar que certamente trazia ao organismo de Paulo sérios problemas de saúde, e ele tinha motivos para escrever uma carta, digamos, frustrante e frustrada. Uma carta sopesando o seu sofrimento, uma carta apresentando as suas angústias, uma carta apresentando as suas dores, a carta aos Filipenses, mas, ao contrário disso, é uma carta que expressa regozijo, é uma carta que expressa alegria, é uma carta que expressa, por isso que eu disse que aquelas 2 palavras no tema, no título, são palavras-chave, é, portanto, uma carta que expressa contentamento. E você descobre isso mais profundamente no capítulo 4, onde ele se reporta ao fato de a igreja de Filipos ter se lembrado do apóstolo e lhe enviado uma oferta generosa para suprir as suas necessidades. E o que ele escreve? Ele escreve exatamente o que está aqui no capítulo 4, e eu gostaria de mencionar especificamente os versos 12 e 13. Sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído. Escute bem, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E há uma expressão que aparece nesse texto do capítulo 4 que diz: eu sei estar contente em qualquer situação. Esse é o sentido do verso de número 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Às vezes se toma esse verso de maneira isolada para usá-lo como uma espécie de barganha com Deus. Ou seja, esse verso daria a mim e a você autoridade para determinar o que queremos, para simplesmente reivindicar, para simplesmente, usando uma expressão que foi muito comum há alguns anos e ainda é repetida, para simplesmente decretar. Primeiro, nós não temos o poder de decretar nada. Nós temos sim o direito de pedir. Pedir
é um direito que nos cabe. Jesus disse: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Então é um direito, mas não no sentido de determinar, não no sentido de decretar, e esse não é o sentido do verso de número 13. O que Paulo diz aqui é exatamente esse sentido: sei estar contente, ou seja, eu vivo uma vida de regularidade, eu vivo uma vida de estabilidade, eu vivo uma vida apesar dos altos e baixos, apesar das circunstâncias. E se você já leu as epístolas que Paulo escreveu, se você já leu obras que tratam da vida do apóstolo Paulo, e se você lê, por exemplo, capítulos 9, 10 e 11 da segunda epístola aos Coríntios, você percebe o sofrimento de Paulo, você percebe por onde ele passou, e o próprio Senhor, quando chamou, disse através de Ananias, ou mencionou esse aspecto a Ananias, o homem que o Senhor enviou para falar a Paulo em Damasco, batizá-lo em águas, inclusive, momento em que Paulo também foi cheio do Espírito Santo. O Senhor disse a Ananias, quando Ananias ficou preocupado. Paulo era um perseguidor, e Ananias tinha as suas razões para, quem sabe, até dizer ao Senhor: não, eu não vou cumprir essa tarefa. Mas Jesus lhe disse que Paulo tinha sido escolhido para levar o seu nome aos gentios, e também disse o Senhor a Ananias: eu mostrarei a ele o que é padecer por causa do meu nome. Então, Paulo expressa aqui nesse texto que ele viveu as circunstâncias mais diferentes, distintas, os altos e baixos que ocorrem na vida de todos os crentes, tanto de forma comunitária quanto de forma pessoal. E aí ele usa essas figuras. Ele diz: sei estar abatido, sei ter abundância, e em toda a maneira, e em todas as coisas eu estou instruído. Eu posso tanto ter fartura, como posso ter fome. Posso ter abundância, como também posso padecer necessidade. E em todas estas coisas, quem me fortalece? Quem é a força motriz do meu contentamento? Quem é a força motriz da minha alegria? É o Senhor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto para o qual eu chamo a atenção aqui nesta passagem de Filipenses capítulo 4 é o fato de Paulo reconhecer a diligência, reconhecer a generosidade da igreja de Filipos. Inclusive, se você ler o capítulo 4 até o fim, você vai perceber que Paulo reconhece que em outras vezes a igreja de Filipos tinha sido generosa. A igreja de Filipos já lhe tinha estendido a mão de cooperação, a mão da partilha, em outras vezes. Inclusive, no contexto da passagem do capítulo 4, Paulo menciona que, por ocasião em que ele esteve na Macedônia, enquanto as outras igrejas não mencionaram sobre qualquer ajuda, nada mencionaram sobre lhe enviar qualquer cooperação, a igreja de Filipos já naquele momento tinha sido essa igreja generosa. Por isso é que eu disse
na minha introdução que essas duas palavras são palavras-chave: contentamento e generosidade. Paulo reconhece a generosidade daquela igreja. Inclusive, menciona que, por algum motivo, por algum tempo, a igreja parece que não pôde contribuir, mas agora, inclusive, o texto menciona, faz de Epafrodito o portador da oferta. E é interessante, deixe-me colocar aqui a Bíblia na minha frente, é interessante que Paulo diz aqui no capítulo 4 e verso de número 18: mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Então, o que se percebe por esse pequeno verso é que a oferta, além de generosa, foi uma oferta abundante. Não foi uma oferta mesquinha. Não foi uma oferta da avareza, e aqui convém citar o verso de número 5 de Hebreus, capítulo 13, quando o autor da epístola, desconhecido, a epístola não identifica quem foi o seu autor, há discussões e diferentes hipóteses, não vou entrar nesse mérito, porque não é o propósito da lição. No entanto, o verso 5 diz, do capítulo 13, sejam vossos costumes sem avareza. O que é avareza? Avareza é mesquinhez. Avareza é mão fechada. Expressão bem brasileira. Mão fechada. Avareza é você ter um coração egoísta, é você não ser capaz de reconhecer a necessidade do próximo, mesmo quando você tem condições de ajudar o próximo, ou de ser generoso com a obra de Deus, de ser generoso com a obra missionária, de ser generoso com a obra social, de ser generoso com aqueles que são necessitados. Esse é o sentido dessa expressão, e você vê que a igreja de Filipos era uma igreja generosa, de coração aberto, sem ser mesquinha, sem ser pobre de espírito, a ponto de enviar, através de Epafrodito, uma generosa oferta. E a lição que aprendemos aqui, portanto, é essa. Temos de entender, como já falamos nas lições passadas, já que o tema central do trimestre é esse, mordomia cristã, tudo quanto temos provém de Deus. Então, se Deus nos dá, devemos ser generosos em partilhar com a sua obra, em partilhar com os necessitados, em estender as mãos, em contribuir com alegria. A igreja tem as suas reuniões e nelas uma das partes essenciais do culto é o momento da oferta. Oferta é adoração. Oferta é o reconhecimento que tudo quanto eu e você possuímos pertence a Deus. Então, damos a nossa oferta de forma generosa, como reconhecimento de que o que temos foi Deus que nos deu. Ofertamos com alegria, ofertamos com prazer, e esse é o sentido da palavra generosidade, que é o avesso da avareza, o avesso da mesquinhez.
Ou seja, Deus espera, através de Jesus Cristo, que a sua igreja seja uma igreja generosa. E Deus espera que cada crente, em particular, tenha esse coração generoso para com sua igreja, porque é através dela, falando da nossa realidade de Madureira, é através dela que várias frentes de trabalho são atendidas. Missões, trabalho social, área de educação cristã, colégios. Eu poderia aqui fazer várias menções, mas não é esse o nosso propósito, senão enfatizar a importância da generosidade. Outro ponto que aparece aqui no texto é o sentimento de gratidão. Paulo é grato a Deus em primeiro lugar, e em segundo lugar, Paulo é grato à igreja de Filipos. Paulo não recebe e simplesmente diz, como alguns costumam fazer, não fez mais do que a obrigação. Essa é uma expressão que não cabe nos lábios de um crente. Essa é uma expressão que não cabe nos lábios de um servo de Deus. A igreja faz generosamente e aqueles que são abençoados por elas ou por uma contribuição de um crente em particular, devemos ser agradecidos tanto à igreja quanto a esse crente em particular. Coração agradecido, coração que reconhece, coração que inclusive registra, como fez Paulo aqui no capítulo 4 da epístola aos Filipenses, onde ele diz: você está contente em qualquer situação. Mas se você abre o capítulo 4, e é interessante que você abra, você percebe que esse coração grato transparece, por exemplo, no verso de número 14, quando Paulo diz: todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E posteriormente, lá no verso 17, mais adiante, não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Em outras palavras, quando uma igreja é generosa, quando um cristão é generoso, a sua conta vai obter crédito e não débito. Eu sei que todos nós lidamos com a vida diária, com as nossas finanças pessoais, familiares, e é muito difícil, muito complexo quando o nosso sistema de conta corrente está sempre no vermelho. Isso significa que no vermelho estamos em débito, não temos crédito e numa situação de crise econômica, como infelizmente experimentamos, e com o custo de vida altíssimo, não é fácil você controlar as suas finanças para manter a coluna de crédito sempre em azul e não com a predominância da coluna de débito. Então você tem que ter um controle financeiro muito rigoroso. Mas veja o que Paulo diz no verso de número 17 que eu acabei de ler e vou repeti-lo. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta, ou seja, que traga crédito. A ideia aqui é essa, que traga crédito para a conta de cada um de vocês, de modo que
o balanço, de modo que o sistema contábil não fique no vermelho, mas sempre fique em azul. O que Paulo está dizendo aqui nessas palavras de gratidão, ao mesmo tempo, ele transmite uma mensagem. A mensagem que a generosidade não é uma forma de barganha, mas é uma forma de você aumentar o seu crédito diante de Deus. E deixe-me aqui acrescentar um ponto. Deus conhece você. Deus conhece o seu coração. Ou deixe-me inverter a questão. Deus conhece a mim. Deus conhece o meu coração. Deus sabe o que se passa lá dentro. E eventualmente Deus até permite que enfrentemos as tribulações do dia a dia. Mas como Ele sabe que somos fiéis, Ele é generoso conosco. Ele sabe que quanto mais recebermos, mais seremos abundantes, mais seremos generosos. Se é que o nosso coração é um coração generoso, se é que o nosso coração não é um coração mesquinho, se é que o nosso coração não é um coração avarento. Deus conhece, então, essas pessoas que são generosas podem eventualmente passar por situações difíceis, mas Deus sabe que pode abençoá-las com fartura, com abundância, porque quanto mais elas são abençoadas, mais elas estão prontas para partilhar, mais elas estão prontas para exercer a misericórdia, mas elas estão prontas para exercer esse amor dadivoso, esse amor que reconhece a necessidade alheia e que reconhece que a igreja subsiste com as finanças de cada crente, quando cada crente reconhece o seu papel em contribuir para a obra de Deus. Então, 3 pontos para os quais eu chamei a atenção: contentamento, alegria, reconhecimento do que a igreja fez, a igreja de Filipos, e terceiro, gratidão. Gratidão. Uma igreja generosa, uma igreja disposta, uma igreja que, pelo verso, dá a entender que Epafrodito levou uma oferta de grande porte. Verso de número 18, volto a repetir: mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado. E ele recebe isso como uma oferta alçada, como um sacrifício agradável, e usa aqui a figura do incenso quando diz como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Ofertar, portanto, é algo que representa uma oferta do coração, representa um ato de adoração, representa algo que é aprazível a Deus, porque estamos com isso contribuindo para a expansão do reino de Deus. Mas, seguindo aquele conceito que eu acabei de expor agora há pouco, em que Deus reconhece e Ele sabe se temos um coração generoso, por isso Ele mais abençoa quanto mais você contribui. Paulo deixa isso bem claro no verso de número 19 do capítulo 4, quando ele diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Vou repetir: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória
por Cristo Jesus. Ou seja, quanto mais você se dispõe a ser generoso, mais Deus lhe retribui. Quanto mais você se dispõe a ter um coração dadivoso, mais Deus supre. Todas, não são algumas, Deus supre todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Eu, há poucos dias, estava ouvindo parte de uma mensagem do nosso bispo Abner Ferreira. E ele fez uma menção bastante interessante quando ele fez a distinção entre necessidade e capricho. E às vezes pensamos que quando Paulo diz aqui que Deus suprirá todas as nossas necessidades, às vezes pensamos que Deus vai suprir os nossos caprichos pessoais, Deus vai suprir aquilo que egoisticamente desejamos, Deus vai suprir aquilo que não é de fato necessário, mas é supérfluo. Ou seja, está além daquilo que é necessário. E claro, necessidade aqui pode abranger uma série de coisas. Não se trata apenas de abranger as necessidades básicas da vida, como comida, alimento, casa, abrigo, etc., mas outras coisas que também no mundo contemporâneo são necessárias, dependendo das circunstâncias e de como você vive e necessita desse tipo de coisas para que os seus projetos se realizem, projetos que são projetos para o bem da sua família, para o bem da própria sociedade, eventualmente na área profissional, na atividade que você exerce. Em outras palavras, não é capricho, não é meramente desejo, não são meramente desejos egoísticos, mas necessidades. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Essa é a minha cooperação de hoje na lição de número 9, que será ensinada no próximo domingo, dia 1º de junho, que tem por título o contentamento e a generosidade do cristão agradam a Deus. Na próxima semana, estaremos estudando a lição do dia 8 de junho, lição de número 10, que tem por título Contribuições, o investindo na expansão do reino de Deus. Eu acho que houve aqui um pequeno erro de revisão, então provavelmente a frase deveria ser assim: contribuições, investindo na expansão do reino de Deus. É a lição de número 10, para a qual traremos subsídios na próxima semana, se Deus quiser. E lembrando, aqueles 3 pontos: inscreva-se no canal para receber as notificações, curta para que isso aumente, expanda o tráfego do vídeo na plataforma. E terceiro, se você participa de grupos de WhatsApp na área do ensino, da educação cristã, da escola bíblica dominical, compartilhe este vídeo para que ele tenha um maior alcance entre aqueles que vão ensinar esta lição no próximo domingo. Um grande abraço no coração de cada um de vocês e até a próxima semana, se Deus quiser.